cada um, por nos receber em sua casa. E eu convido-vos a tomar a sua Bíblia, a tomar a palavra de Deus, abrindo em Marcos 3, 13 e 19, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus, abrir o nosso coração e deixar que esta palavra caia como semente. E nós, com o nosso amor, com a nossa disposição, com o nosso querer, nós possamos ser fertilizantes desta palavra. Hoje, o magistério da igreja nos coloca para refletirmos a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13 a 19, que trata exatamente do chamado dos 12 discípulos. E Marcos narra da seguinte forma: naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-lo a pregar com autoridade, para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem chamou o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filhos de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, aquele que depois o traiu. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que quando Marcos narra este evangelho, ele diz que Jesus subiu ao monte. Ele ficou na condição de Senhor, sentado, chamou o que ele quis, não olhando para o coração de nenhum deles e nem para a condição. Não olhou, meus irmãos e minhas irmãs, para a raça, para a cor, para o trabalho que exercia, porque a salvação é para todos. Ele chamou quem ele quis, não por mérito de cada um, mas usando da sua grande misericórdia que ele tem para cada um de nós. E segue Marcos dizendo que eles foram chamados e ele o colocou do seu lado. O que significa dizer que ele o colocou do seu lado? Para quê? Para instruir, para educar, para falar do projeto de salvação, para exatamente, meus irmãos e minhas irmãs, dizer que nós devemos, assim como ele agiu com misericórdia com eles, nós também que somos chamados, os apóstolos que são chamados, deveriam e devem usar da misericórdia, do amor, fazendo as opções que Jesus fez. Ele chamou 12, e com o chamado de 12 tem um significado especial. Ele restaura a aliança quebrada pelos homens e edifica a nova e eterna aliança, como fala Jeremias, aliança que não é gravada em pedra e nem em lei, mas é gravada no coração. Jeremias mesmo diz: eu vos arrancarei um coração de pedra e vos colocarei no seu peito um coração de carne. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, é uma característica do chamado do Senhor, que o nosso coração seja transformado e que nós possamos buscar as características de um discípulo e de um apóstolo. As características de um discípulo e de um apóstolo é que sejam cristãos, é que sejam seguidores de Jesus Cristo no amor, no perdão e na misericórdia, tendo assim uma intimidade com o Senhor.
se colocando sempre a seu serviço, ouvindo, seguindo e querendo ser igual a Ele. Com intimidade, deve ser um homem de mediação, um homem que realmente procure mediar os conflitos dentro da comunidade, dentro da igreja e dentro da família. Mas acima de tudo, se consegue essa mediação com muita oração, sendo íntimo de Deus. E anunciar o Evangelho não só com palavras, mas sendo exemplo. Porque dizem os grandes filósofos que as palavras instruem, mas os exemplos arrastam. Não podemos, meus irmãos e minhas irmãs, vivenciar, proclamar o Evangelho de Deus, falar de Deus sem antes nós sermos exemplo. Precisamos cultivar essa caminhada pelo exemplo. Só assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós seguiremos o Mestre. Só assim nós nos equacionamos, nós nos adequamos à vontade de Deus, porque isso é preciso. O discípulo, meus irmãos e minhas irmãs, que não se adequar à vontade de Deus, não é digno dele. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos, no Evangelho de hoje, fazer esta simples reflexão, colocando-nos a serviço do amor, a serviço da graça, a serviço do perdão, a serviço do irmão, que é realmente a opção de Jesus. E termino aqui esta reflexão pedindo que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso desça sobre cada um de vocês. Pai, Filho e Espírito Santo, glorifiquem o Senhor com vossos corpos, com vossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.